Olá, gente querida. Hoje é dia 20 de outubro, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O texto do Santo Evangelho que a liturgia nos oferece é de Lucas 12, de 39 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês puderam perceber, o texto do Evangelho de hoje, os versículos 39 e 40, continuam em plena vinculação com o texto de ontem. A grande temática era a temática da vigilância. Porém, Jesus hoje, a partir do versículo 41, a partir da pergunta de Pedro, do versículo 41 até o versículo 48, Jesus reflete também sobre as responsabilidades daqueles que exercem papel de liderança na igreja. Hoje nós poderíamos falar do Papa, dos bispos, dos padres, coordenadores de comunidades, líderes de pastorais, de grupos, de movimentos e de serviços. Olhemos então mais de perto essa temática. Ontem nós refletíamos sobre o adiamento da parousia. Como é que um cristão deve esperar a vinda do seu Senhor? Deve esperar com vigilância e também com a preparação adequada para esta vinda inesperada, uma vinda imprevista do Senhor. Não é à toa que Jesus compara sua vinda inesperada e imprevista com a ação, com a atividade de um ladrão. Obviamente, o ladrão não avisa em que momento irá arrombar a casa. Nós nos preocupamos hoje muito com segurança. Ninguém sai de casa sem observar as portas, as fechaduras. Em algumas casas, em algumas repartições públicas, tem alarme, tem cerca elétrica, tem câmera, tem sistema de circuito fechado que filma tudo. Nós estamos cada vez mais prisioneiros dentro da nossa própria casa. Pois bem, Jesus utiliza essa imagem do ladrão que entra na casa
numa hora imprevista, numa hora inesperada, ele usa essa imagem para falar da vinda do Filho do Homem, a visita do Filho do Homem glorioso em nossa história. Como é que nós devemos esperá-lo? Devemos esperá-lo com uma espera dinâmica, ativa, operante, a partir dos valores fundamentais do reino de Deus, empenhados em nossas responsabilidades, vivendo de fato a experiência do amor, a experiência do serviço e da doação da vida. Na segunda parte da parábola, a segunda parábola que Jesus conta, é a parábola do administrador fiel e prudente. Isto é, Jesus passa a refletir sobre o papel dos apóstolos como ministério de coordenação. E ao falar do ministério dos apóstolos, desse ministério de coordenação, na verdade nós estamos falando também da ação, da atividade, do trabalho, da missão de todos aqueles que na igreja ontem e hoje exercem papel de liderança. Hoje nós poderíamos falar também, à luz, por exemplo, da teologia do sínodo, da teologia da comunhão. O Papa Francisco fala de criar não somente uma mística da comunhão, criar hábitos de comunhão, mas também criar estruturas de comunhão. E quais são as estruturas de comunhão na nossa igreja? Sobretudo, o concílio ecumênico, o sínodo, as assembleias diocesanas de pastoral, as assembleias do povo de Deus, os conselhos pastorais diocesanos ou paroquiais, as coordenações de pastorais de grupos, movimentos e serviços, o conselho administrativo paroquial, e aí entra a tarefa do pároco, a tarefa do bispo, a tarefa do papa, a tarefa dos leigos e leigas que têm papel de liderança, de coordenação. Isto é, Jesus passa, depois de falar da vigilância, Jesus passa a refletir conosco sobre responsabilidade, fidelidade, serviço, entrega, oblação de si mesmo. Jesus dá as grandes intuições para todos aqueles que exercem papel de liderança e de coordenação no seio das comunidades. Se é verdade que o reino de Deus é dom precioso de Deus a nós, é também verdade que o reino de Deus é tarefa, é missão, é responsabilidade, é compromisso de cada um de nós. Por isso Jesus elogia o empregado diligente, operoso, fiel, que continua trabalhando sem saber mesmo a hora em que o Senhor voltará. Não importa a hora, o importante é a nossa atitude ativa, uma atitude de postura verdadeiramente de responsabilidade, de compromisso, de fidelidade, de serviço, de oblação e de entrega. Mais importante do que saber o tempo e a hora, mais importante do que isso, é a nossa atitude diante da espera da parousia do Senhor que vem. A iminência da parousia, pensada nos primeiros momentos do cristianismo, foi substituída por um adiamento da parousia. E com o adiamento da parousia, é hora da igreja, é hora de todas as pessoas que exercem papel de liderança e de coordenação, coordenarem, guiarem a igreja segundo os princípios e os valores que Jesus nos oferece. Deus nos dê a graça de sermos servos bons e fiéis. O servo bom e fiel, na verdade, é aquele que tem a consciência de ser servo inútil. Fazer tudo aquilo que precisa fazer, simplesmente pelo amor e pelo gosto de servir e de doar a vida pela vida dos outros, pela vida do mundo. Um abraço a você. Deus o abençoe, o proteja e o guarde. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.